Boa tarde, queridos alunos. Na realidade, bom dia para os alunos que fazem a disciplina de microbiologia. Hoje, nessa última aula, a gente vai passar um pouco sobre as doenças virais, ou sobre o vírus, ou sobre como o vírus ataca o nosso organismo, tá? Em sua grande maioria, essa infecção acontece por uma infecção parasitária. Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles se alojam dentro da nossa célula, sem atividade, quando fora da célula, ou seja, então o vírus ele se aloja dentro da célula para que haja essa replicação viral, para que a gente consiga fazer a multiplicação viral desses vírus dentro da nossa célula. Essa replicação viral, ela acontece quando o vírus se aloja dentro da nossa célula, se multiplicando ou se replicando, tá? Quando acontece essa replicação viral. As doenças virais, elas são em sua maioria conhecidas como virose. São doenças causadas por vírus que podem apresentar manifestações bem diferentes ou bem características da doença viral, como febre, náusea, vômito, diarreia, calafrios. Então, a maioria das viroses, ela tem sintomas característicos. Então, são sintomas característicos de virose, febre, vômito, náusea e diarreia. Por isso que quando você chega lá no posto de saúde ou na sua unidade hospitalar, o médico diz é uma virose, mas ele não sabe determinar qual tipo de virose nas primeiras 48 horas de sintomas, porque essas primeiras 48 horas de sintomas são característicos de várias viroses, né? São sintomas bem comuns de outras patologias, como diarreia, como a gente já falou, náuseas e vômitos, tá bom? A gente vai falar de algumas patologias virais. Entre elas, a gente tem a AIDS, ou HIV, ou a síndrome da imunodeficiência humana, né? O vírus da AIDS ou HIV é um retrovírus envelopado. Possui no centro duas moléculas. Ele tem as moléculas de RNA e em volta delas as moléculas proteicas. Então, ele tem uma cápsula proteica, uma cápsula de proteína que envolve a carga genética dessa doença viral, que no caso é HIV. Essa carga genética ela é produzida por essa síndrome proteica, né? Por esse envelopado de proteína que tem aqui, dificultando a morte desse vírus. Em sua grande maioria, as doenças virais são doenças curáveis, mas o HIV é uma doença viral e é uma doença incurável, tá? A AIDS é uma imunodeficiência causada pelo vírus do HIV, né? Um vírus que invade os glóbulos brancos, que são nossas células de defesa, tá? Células responsáveis pela defesa do organismo. Esses agentes, eles infectam, ou seja, eles infeccionam esses glóbulos vermelhos, passando a se reproduzir uma vez que parasitam a célula, pois antes disso, eles possuem metabolismo próprio de parasitas obrigatório. Com isso, uma vez parasitada, a célula não pode realizar suas funções básicas de maneira apropriada. Por isso que o sistema imune é afetado, começa a se enfraquecer. Então, o vírus do HIV ele entra dentro das células dos glóbulos brancos, que são nossas células de defesa, fazendo com que o ser humano fique com as células de defesa danificadas ou sem fazer a sua formação certinha por conta disso, porque eles entram dentro da célula e vão se como é que eu posso explicar para vocês? Eles vão dominando a célula, fazendo com que a célula não consiga produzir células de defesa, tá? A lógica é bem simples. Uma célula que inicialmente servia de célula de defesa, agora é uma fábrica de vírus. O vírus começa a se replicar dentro da célula, tá? Infectando células como os linfócitos, que dão continuidade a esse ciclo. Isso abre espaço para uma infecção e as doenças oportunistas, que por suas vezes podem ser letais. A pessoa que é infectada pelo vírus do HIV, pela imunodeficiência, ele não morre do vírus do HIV. Ele morre das patologias que são acometidas por a questão desse vírus. Por exemplo, se você deu HIV, ou foi cometido com a imunodeficiência, a tendência dessas células brancas é não produzir, ou ser uma carga viral, elas vão produzir não células de defesa, mas vão continuar produzindo vírus. Então, se você não tem as células de defesa produzindo, trabalhando no seu corpo, acaba que qualquer doença, como uma gripe, uma tuberculose, uma febre, um coronavírus, por exemplo, né? Ele acaba que ele consegue te destruir e sendo letal. O HIV é um retrovírus, ou seja, através da enzima, ele pode se reproduzir DNA a partir do RNA. É importante citar que o vírus eles possuem tanto RNA como ou DNA. Então, eles nunca possuem as duas cargas genéticas. Eles só possuem uma carga genética, tá? Falando um pouco sobre a questão do HIV,
a gente tem uma progressão do HIV muito grande. Antes se falava de HIV em adolescentes, em pessoas jovens relacionadas a uma faixa uma faixa etária jovem, também relacionada a um status, fatores financeiros. E hoje a gente vê que essa realidade é uma realidade bem diferente, né? A gente vê pessoas em fases mais maduras, acima dos 30 anos, né? Grande parte maioria dessas pessoas são pessoas casadas, né? Não são homoafetivas, como a gente tinha esse quadro anteriormente, independente da classe social. Hoje a gente vê muito falar em HIV, em pacientes que têm um status e uma classe social acima da média, nível médio, né? É uma classe média. E já no caso dos homossexuais, a gente também tem caído por terra a questão desse número. Hoje os pacientes são pacientes acima de 30 anos, com uma relação afetiva conservada e uma classe média, né? Esse é mais ou menos o histórico desses pacientes que são soropositivos. O contágio acontece por relações sexuais, lembrando que toda relação sexual tem contato e você pode adquirir o vírus do HIV, relação sexual oral, anal, vaginal, retal, todas essas relações sexuais são transmissores do vírus do HIV. Seringas ou material de perfuro cortante, principalmente para a gente que trabalha na área da saúde, se perfurou com material contaminado, não tem como a gente saber se esse paciente tem não ou HIV, principalmente se o material perfuro cortante já foi utilizado e você não sabe nem identificar quem é o paciente. Se você tem contato com esse perfuro cortante, você tem que providenciar, fazer a medicação retroviral o mais rápido possível para que você evite, sim, a contaminação por um perfuro cortante, tá? Transfusões sanguíneas e de mãe para filho. Na questão de mãe para filho, tem alguns métodos, né, que minimizam esses efeitos de passar de mãe para filho, como o parto não deve ser um parto normal, onde a criança vai ter muito contato com a secreção da mãe. A mãe deve fazer o tratamento do retroviral durante a gravidez inteira. A criança, quando nascer, ela deve fazer o tratamento retroviral para que diminua essa carga viral. Mesmo assim, a criança pode ter possibilidade de ser um soro positivo. Então, aqui ele está falando de formas de contágio. Eu posso ter um filho, posso ser soro positivo, o marido ser soro positivo e ter um filho não soro positivo? Pode, tá? A ciência faz com que isso aconteça hoje, mas as formas de contágio ainda são essas. Os sintomas, né? Aparições de infecções oportunistas, que são as doenças que se aproveitam da sorologia. Sintomas como fadiga, inchaço nos gânglios. Quando ele fala de gânglios, muita gente conhece como linfonodos ou como ínguas, né? Que a gente tem aqui na parte do pescoço, no fêmur, tá certo? Após anos, a doença pode se complicar e levar à morte. Ela tem um período de incubação muito grande, que é o período onde a doença fica inerte no corpo, né? Aqui ele fala muito de sintomas. Tem pacientes que têm tosse seca persistente, manchas que não sangram pelo corpo, feridas que não cicatrizam. Então, alguns sintomas são característicos, sim, do paciente soro positivo. No tratamento não existe vacina que imunize as pessoas contra o vírus do HIV. Não existe cura, né, para o vírus, existe tratamento. As pessoas que têm procurado o tratamento do soro positivo, eles têm tido um padrão de vida bem maior, tá certo? Não existe cura, porém inibe as ações das enzimas e a formulação de novos medicamentos. Existem os retrovirais, ou os coquetéis, como muita gente chama, para diminuir a carga viral. Se hoje você tem 100% do vírus do HIV no teu corpo, acaba que essa carga viral ela vai ser diminuída, né, à medida que você toma o retroviral. A gente vai partir para o sarampo, é uma doença causada pelo vírus, é uma doença febril, onde a gente tem inflamação do sistema respiratório e aparecimento de mancha. Quando a gente fala do sistema respiratório, tanto o sistema respiratório como traqueia, pulmão, tá? A gente tem um comprometimento muito grande dessa questão desse sistema respiratório. O contágio acontece através das secreções. Quando a gente fala de secreções e mucosas, a gente está falando de tosse, espirro, secreção vaginal, esperma, tá? Secreção de olhos, mucosa, boca, nariz, garganta. E o contato
anterior ao aparecimento das erupções. Primeiro você tem um contato, depois tem o aparecimento das erupções, que são manchas, né, que são espalhadas pelo corpo, semelhante a petequias, né? Só que elas têm uma borda, uma extremidade um pouco diferenciada das petequias, que são as petequias da dengue. Ó, as petequias da dengue são bem menor do que as manchas de sarampo. Sinais e sintomas. Após o 11º dia, aparecem os sintomas. O paciente ele vai desenvolver sintomas respiratórios, tá? Como febre, coriza, né? Tosse, manchas na boca e posteriormente no corpo. Essas manchas que aparecem no restante do corpo inteiro do paciente também aparecem no céu da boca ou no palato, né? Que é o nome científico do céu da boca. Aparece muito na gengiva, no palato. Essas manchas aparecem sim lá no céu da boca, tá? Não é uma doença grave, né? É uma doença de letalidade bem pequena, porém pode aparecer complicações. O tratamento é profilático e, por exemplo, o tratamento é profilático. Eu vou fazer o tratamento e a profilaxia através das vacinas, tá certo? A rubéola. A rubéola é uma doença benigna que acomete tanto a criança como o adulto. A rubéola que acomete a criança é a rubéola congênita, que é transmitida de mãe para filho. E a rubéola que acomete os adultos é a rubéola onde a mulher adquire, principalmente pelo contato das relações sexuais, com um parceiro contaminado, certo? O contato é direto por via respiratória ou por sangue materno. A criança pode adquirir a rubéola através do contato mãe-filho, e o adulto ele também pode adquirir através da mucosa ou secreção ou gotículas, tá? Pela questão das vias respiratórias. Os sintomas, ele tem uma fase de incubação de 14 a 21 dias, por exemplo. O que é esse período de incubação? Eu entrei em contato com o vírus hoje, eu posso manifestar sintoma até 21 dias depois do primeiro contato com o vírus. Dor de cabeça, mal-estar, febre e etc. Se vocês observarem, a maioria das doenças virais tem sintomas bem parecidos e bem característicos, como febre, dor de cabeça, diarreia, certo? Após esses sintomas é que vai haver o aparecimento das manchas, né? Das manchas do sarampo. O tratamento, geralmente, né? O tratamento não é grave, a doença não é doença grave. Quando ela é mais grave é quando o contato é mãe e filho, que a gente chama de rubéola neonatal, tá? Que acontece muita malformação congênita. A criança pode nascer sem a visão, com deficiência nos membros, falta de podátilos, tá certo? E o tratamento é feito com repouso e a ação do sistema imune. Quanto mais o sistema imune é tratado, mais a doença viral ela perde o efeito, tá? Sintomas: febres, dores no corpo, prostração. O paciente fica bem prostrado, bem debilitado, muita dorsalgia no corpo, o paciente fica com muita fraqueza, dores nas pernas, tá? Depois começa a desenvolver as manchas avermelhadas, hemorragia nos casos graves. Essa hemorragia acontece também pelos poros por conta da dificuldade da agregação plaquetária. O ciclo da doença, né? Aqui ele está falando no ciclo da doença da dengue. A doença da dengue é uma doença que o agente transmissor é o Aedes aegypti, né? E a gente eu sempre falo isso. O homem é um ser tão inteligente, mas ainda não conseguiu vencer um mosquito. Ah, professora, não pode. Pode. Por que a dengue se alastra tanto? Porque não foi o mosquito que invadiu o território do homem, foi o homem que invadiu o território do mosquito. Com a quantidade de pessoas que estão se aglomerando aí, construindo casas em locais onde há floresta, onde há desmato, para que isso aconteça, você invade um território que não é seu. A tendência de quando se invade um território que não é seu é que o animal que esteja sobrevivendo lá, ele vai invadir o seu território. Então, como que acontece? O mosquito, né? Ele vai liberar ovos na água parada. Essas águas paradas vão se transformar em larvas e a larva vai virar um mosquito, e o mosquito é o agente transmissor da dengue, da zika vírus e outras patologias que a gente vai ver seguinte, tá?
A prevenção da dengue é sempre, sempre, sempre evitar água parada em pneus, em jarros de plantas, em calha, né? Para quem tem calha em casa. Essa questão de água parada é um problema seríssimo, tá? As garrafas sempre de boca para baixo, para que não se tenha uma quantidade de água parada por uma determinada quantidade de tempo, certo? A dengue não é bem uma novidade, né? Ela é transmitida pelo Aedes aegypti. É um vírus que tem Aedes aegypti 1, 2, 3 e 4. Todos são causadores do mesmo quadro clínico: febre, dor de cabeça, dor no corpo, manchas avermelhadas na pele e possível sangramento. Na realidade, acontece o sangramento através da dengue porque ele vai diminuindo as nossas plaquetas. Quem faz essa coagulação que a gente tem quando você tem um corte lá na sua casa são as plaquetas. Então, se você tem a diminuição dessas plaquetas, consequentemente você pode ter uma hemorragia grave, né? Ou então uma hemorragia interna, ou então uma pequena hemorragia pelos poros, que acaba se tornando uma coisa mais grave. Uma vez infectado por 2 tipos virais, o doente fica imune a esse tipo, né? Se essa doença for transmitida pelo mosquito, a sua forma de prevenção mais eficaz é combater o agente transmissor, não deixando a água acumulada, para que esse mosquito ele não se prolifere em uma quantidade maior. A Zika vírus também é uma doença transmitida pelo mesmo agente transmissor do Aedes aegypti, mesmo agente transmissor da dengue, certo? A partir do final do ano de 2015, houve um aumento muito grande dos casos de microcefalia, e isso foi relacionado com o número de casos de aumento de Zika. Então, entenda, a microcefalia já existia antes de 2015. A gente tem a microcefalia relatada há mais de 30 anos atrás, né? Então, esse relato da microcefalia não é de agora, 2015. Então, sempre existiu o Aedes aegypti, transmissor dessas patologias, só que a diferença é porque o Aedes aegypti não tinha o convívio com as pessoas como ele tem hoje. Então, já existia microcefalia antes? Já. Por algum motivo, a pessoa foi viajar, passeou, encontrou com o Aedes aegypti e foi contaminado. Mas em uma pequena escala. Hoje, a gente tem uma escala muito grande, porque o homem invadiu o território do mosquito, certo? Atualmente estão sendo feitos, né, na tentativa de identificar a real relação do vírus com a microcefalia. Já existe essa relação. Eles querem saber por que alguns transmitem o Aedes aegypti e por que alguns mosquitos transmitem a dengue e os outros mosquitos transmitem a Zika vírus, certo? Apesar dele ser majoritariamente presente, por serem transmitidos através da saliva, do leite materno, por relações sexuais, a principal forma de prevenção é a mesma da dengue, que é o combate do mosquito, que é o agente transmissor. Quando você tem a intenção de diminuir os riscos ou diminuir as doenças virais, você tem, consequentemente, tem que ter uma vacina ou diminuir o agente transmissor. A febre amarela é uma doença onde a gente tem os maiores números de casos em Minas Gerais, Tocantins e em Goiás. A gente tem febre, dor no corpo, irritação, pulso baixo, muita náusea, né? Enjoo, a pessoa fica amarelada. Esse amarelamento a gente chama de icterícia. Essa icterícia acontece na face, na glândula branca do olho, né? Na íris, acontece no abdômen, nas mãos, nos membros inferiores e superiores. Complicações, ele tem realmente uma relação com os rins, né? Com o sistema uro do nosso paciente, também uma complicação com o sistema hepático relacionado ao fígado e também tem como consequências algumas pequenas hemorragias, tá certo? A febre amarela urbana também é transmitida pelo Aedes aegypti. E a febre amarela silvestre é transmitida pelo Haemococcus, né? Que essa silvestre é aquela que a gente adquire nos campos, tá? A prevenção não tem como tratamento, ele não tem tratamento, a gente vai tratar os sintomas do paciente. Se for icterícia, vai tratar a icterícia. Se for pacientes hepáticos, a gente vai tratar as questões hepáticas, tá? Vacinas, ele tem a vacinação, que é a primeira dose, a gente toma aos 9 meses e faz essa segunda dose a cada 10 anos. Essa questão da febre amarela acontece também quando você vai para um lugar que é acometido de grandes casos de febre amarela. Por exemplo, se você está lá no Rio Grande do Sul e você vai viajar lá para Minas Gerais, eles aconselham que você faça uma vacinação para que você não seja uma pessoa endêmica, tá certo? A hepatite ela pode ser, 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 ela pode
ela causa uma inflamação no fígado e pode ser viral ou tóxica, né? Viral quando ele é acometido por um vírus, A, B, C, a gente vai já ver as letras da hepatite. E tóxica quando você tem uma relação alcoólica ou medicamentosa. Você desenvolveu hepatite porque você era etilista, ou você desenvolveu hepatite porque você fazia uso abusivo de medicações, né? As hepatites virais, elas são hepatite A, que aquela que a gente é acometida pela água, pelos alimentos contaminados, né? Ela é a mais leve que a gente tem. Hepatite B, através da contaminação, através de sangue, relação sexual, de mãe para filha. Ela é uma das mais graves e não tem cura, tá certo? Hepatite C é transmitida através de transfusão sanguínea, do uso de drogas injetáveis, ela também é bem grave. E a hepatite D, a gente tem hepatite D relacionado com os casos lá da Amazônia, que ela é concomitante com a hepatite B. E a hepatite E, que a gente tem uma endemia nos países asiáticos, certo? Geralmente os pacientes são assintomáticos, eles não têm manifestação de sintomas, pelo menos até a 6ª semana. Alguns pacientes apresentam mal-estar, febre, dor no fígado, dor hepática, né? Urina escura, pele e olhos bem amarelados. Prevenção. A gente vai lavar as mãos após usar o banheiro. Cuidado com as seringas, né? Por conta da contaminação oral fecal através da hepatite A. Ver o contato sexual com pacientes contaminados. E a vacinação contra a hepatite B, para que a gente já toma a primeira dose ao nascer, certo? A herpes. A herpes é uma doença viral, mas também é uma DST, né? Onde a gente tem a transmissão através das pústulas e também da relação sexual desprotegido, tá? Herpes é uma doença viral recorrente, causada pelo herpes vírus simples 1 e 2. Geralmente afeta a mucosa da boca, a região genital, não tem cura, embora haja tratamento. A herpes oral é transmitida pelo contato direto da saliva, enquanto a herpes genital é transmitida pelo sexo, pela relação sexual. Após a infecção, ambas doenças, os vírus se multiplicam, produzindo manchas ou pústulas, que são as vesículas, né? Que somem e reaparecem sem deixar marcas ou cicatrizes. A doença se transmite a partir da explosão dessas vesículas e de contato com o líquido interno. Então, o paciente que tem a herpes, ele não vai ter a cura da herpes, ele vai ter o controle, mediante a sua imunidade. Quanto mais a sua imunidade está alta, mais o paciente tem possibilidade de não transmitir ou não desenvolver as pústulas ou essas bolhas que ficam em redores da boca, certo? A cachumba. A gente tem a cachumba, que ela é conhecida como papeira, né? É uma infecção viral aguda e contagiosa, pode atingir qualquer tecido glandular nervoso do corpo humano, mas é mais comum afetar as glândulas parótidas ou as parótidas, que são as produtoras de saliva, né? Próximas ao ouvido. A cachumba, também conhecida como papeira, é uma doença de distribuição universal, ela tem uma alta mortalidade, uma alta morbidade, que é o adoecimento, né? E uma baixa letalidade, que é a mortalidade, certo? É mais comum em crianças no período escolar, até por conta da forma de transmissibilidade em adolescentes, tá? Também pode afetar o adulto em qualquer idade. Normalmente a cachumba tem evolução benigna, mas em alguns ramos pode apresentar complicações, considerando internações, até mesmo a morte do paciente. A gente vai falar um pouco sobre a poliomielite, né? Que a poliomielite, ela já está erradicada do Brasil já tem um tempo. Ela também é conhecida como paralisia infantil, né? A poliomielite. A poliomielite é uma doença contagiosa, causada pelo vírus, né? Que pode infectar crianças e adultos, que pode acarretar a paralisia dos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção, também chamada de polio ou paralisia infantil. Ela é uma doença causada pelo polivírus, que pode infectar qualquer faixa etária. Quando o paciente entra em contato direto com as fezes ou com secreções eliminadas pela boca da pessoa doente, pode provocar ou não a paralisia. Nos casos graves, o que acontece são as paralisias musculares de membros e músculo, que são mais atingidos. A doença, ela permanece endêmica, ou seja, com grandes casos no Afeganistão, Nigéria, Paquistão, com registro de 12 casos. Na América, a gente tem como resultado a vacinação, né, que é uma vacinação que vai prevenir contra a paralisia infantil. No Brasil, desde 1990, a gente não tem mais caso de poliomielite. A gente tem as vacinações no calendário vacinal e também tem a questão da vacinação de reforço ou a questão da vacinação perante a idade que a criança manifeste, tá?
A raiva, a gente tem a raiva humana, né? E a raiva transmitida pelo animal. A raiva transmitida pelo animal, ela é uma doença que não tem cura, né? O animal ele é sacrificado até pela conta da forma de transmissibilidade dessa patologia. O animal pode transmitir para os adultos, né, para as crianças. E a raiva é uma doença viral, geralmente transmitida pela mordida do mamífero, o que não impede que o animal transmita pelas unhas, pela saliva, né, e também pela mordedura, claro. Entre os sintomas estão febre, dor de cabeça, mal-estar, insônia, paralisia, agitação, hipersalivação, hidrofobia, né? Que é a fobia da água por conta da saliva, por conta das amígdalas estão bem infartadas. Apesar, é preciso lembrar que mesmo com a transmissão sendo possível por outros morcegos, com outros animais, como não só o doméstico, geralmente a gente tem um índice muito grande de pessoas que são acometidas pela raiva humana por conta da transmissibilidade aos animais domésticos, certo? A varíola, né? A varíola ela causa todas essas pústulas nesses pacientes. A gente tem a varíola, uma varíola maior, né? E a varíola menor. Os sintomas são muito parecidos, o que muda mesmo é relacionamento com as pústulas. O período de incubação é cerca de 12 dias, quando esse vírus fica dentro do teu corpo sem manifestar nenhum tipo de sintoma. Os sintomas são semelhantes à gripe, como todas as outras doenças virais, febre, mal-estar, dor no corpo, tá? Reações gástricas, vômitos. Após a infecção, o trato respiratório, o vírus se multiplica em células e espalha principalmente nos órgãos linfáticos, depois nas vias sanguíneas. Para a pele, onde surgem as pústulas, que são as manchas, tá certo? O paciente de HPV, o vírus papiloma humano, né? O HPV, ele é transmissor do câncer, é um dos transmissores do câncer de colo uterino, né? Corresponde a um conjunto de vírus. São vírus sexualmente transmissíveis que infectam a mucosa, provocando verrugas e lesões cancerígenas. Na maioria dos casos, o vírus é eliminado pelo próprio sistema imunológico. A pessoa infectada pode manifestar sintoma sem manifestar nenhum tipo de sintoma, tá? O vírus pode permanecer inativo. Eles também têm uma vacina apropriada para esse tipo de vírus, que é a vacina contra o HPV. A Organização Mundial de Saúde também analisa os dados sobre a segurança da vacina e também mantém a posição favorável para o uso dela na prevenção das infecções pelo HPV, até mesmo em forma de tratamento. Quando a paciente está bem infestada por uma quantidade de verrugas bem significativa, o paciente acaba que o médico prescreve a vacinação para diminuir essa carga viral, para que o paciente tenha sim um controle das verrugas. Para finalizar, a gente vai falar sobre a nossa atividade. Eu queria agradecer realmente a participação de todos vocês nessa disciplina, agradecer a paciência pelas videoaulas, agradecer a parceria nas videoaulas, que Deus abençoe a vida de vocês. A gente nessa nova etapa presencial, que a gente se encontre, que a gente possamos juntos vencer esse coronavírus e que a gente consiga formar profissionais capacitados para que a gente possa trabalhar junto. É isso que a professora deseja para vocês. Então, para finalizar, a gente vai fazer essa atividade que a professora não vai aceitar fora do prazo, porque a gente precisa fechar os diários, tá certo? Então, vocês vão enviar até o dia 2, que é no domingo, que é o último prazo. Defina a virose, diferencia HIV e AIDS, descreva o ciclo da dengue, defina a poliomielite e as formas de prevenção e fale sobre HPV. Um beijo e até a próxima.